Meio-dia e 2 minutos, estamos no ar para a edição do TVC News desta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, dia em que nós aconselhamos ler um livro, até porque hoje é o dia do leitor de livros. É importante demais, você cresce, o seu vocabulário aumenta e você também enriquece em conhecimentos gerais. Escolha um bom livro, de preferência um livro na área que você mais gosta, né? É sempre assim, porque a pior coisa do mundo é você fazer algo que não gosta. Então, aproveita aí um livro da área que você mais gosta, se é engenharia, se é ciências, enfim. Aproveita aí e vamos ler livro, porque o dia do leitor de livros é hoje, 23 de abril de 2025. Vamos conhecer o que é notícia do TVC News desta quarta-feira. Campeonato de Futebol Veterano iniciou em Balneário Camboriú. Camboriú se prepara para receber o maior congresso missionário do mundo. Secretaria de Obras Móvel passa pelos bairros atendendo moradores de Balneário. 9 veículos são roubados de loja em Jaraguá do Sul. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Fique conosco, está começando o TVC News. E a gente inicia o TVC News dessa quarta-feira já chamando diretamente de Florianópolis da Lesc o deputado estadual Marco Vieira, que é o presidente do PSDB, para falarmos sobre vários assuntos relacionados à política do estado de Santa Catarina. Boa tarde, deputado, é um prazer receber o senhor. Boa tarde, Saúl. Tudo bem com você? Tudo certo. Vamos começar. Eu quero aproveitar a oportunidade, Saúl, se assim você me permitir, e também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVC News e também da Rádio Conexão FM. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande de conversar com todos vocês. Tá certo. Vamos levar a pronta informação para o cidadão. Vamos lá, pronta informação do cidadão é o seguinte, olha, todas as rodas políticas de Santa Catarina comentando e, obviamente, o senhor é que vai nos responder e trazer alguns detalhes sobre isso. Todo mundo falando de uma fusão entre Podemos e o seu partido, que é o PSDB. Isso, de fato, está sendo tratado? Como é que está o andamento? A conversa já está avançada. Realmente é isso mesmo, viu, Saúl? A conversa PSDB com Podemos, Podemos com PSDB, já está bastante avançada. Ontem ainda eu recebi uma mensagem do deputado federal Aécio Neves, que é o presidente do ITV, dizendo que nesse final de mês é bem provável que haja fusão do PSDB com o Podemos, do Podemos com o PSDB. E aí, já no mês seguinte, um ato seguinte, é fazer a federação por solidariedade. O que é que isso vai significar no contexto geral do Brasil inteiro, né? Nós passaremos a ter aí praticamente quase 30 deputados federais, nós vamos manter o mesmo número de senadores da República, vamos ter aí um aumento considerável na quantidade de prefeituras, vamos passar a ter praticamente quase 450 prefeituras do Brasil, né? E aqui em Santa Catarina, né, essa estrutura será bem reforçada. O PSDB hoje está já instalado em 230 municípios, o Podemos está instalado em quase 100 municípios, nós vamos ver onde é que podemos fazer esse casamento sem sobreposição e fazer com que possamos, nós, do PSDB e do Podemos, constituir essa nova agremiação aqui em Santa Catarina. É uma nova agremiação, é uma fusão. Não é, veja bem, não é incorporação de um para outro, e nem tampouco federação, é fusão. PSDB, Podemos, Podemos, PSDB. E aqui nós vamos ficar, nós temos no Podemos a deputada Paulinha, que hoje preside o Podemos, nós temos o deputado Camilo Martins, que é o ex-prefeito de Palhoça, e nós temos também o Lucas Neves, que é o deputado que representa a região serrana. Não tem deputado federal, mas o PSDB tem também, além do Marcos Vieira, tem o deputado Vicente Caro Preso, que é deputado estadual, e nós temos a deputada Giovana de Sá, que é deputada federal. Então vai ficar com uma estrutura muito boa em termos de representação parlamentar, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Não tenho, e, evidentemente, aumentar a quantidade de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores aqui em Santa Catarina. E essa estrutura, com certeza, haverá de se preparar para disputar a eleição no ano que vem, seja com uma boa chapa de candidatos a deputado estadual, uma boa chapa de candidatos a deputado federal, né, e participando, evidentemente, ativamente na condição de
candidatos na majoritária. E o deputado Marcos Vieira continua colocando seu nome à disposição para ser pré-candidato a governador de Santa Catarina. Mas essa conversa dentro do PSDB já está alinhada. Agora, temos que fazer a conversa com a fusão PSDB-Podemos no Estado. Certo, mas hierarquicamente como que funcionam essas fusões? Porque de um lado temos a deputada Paulinha, que preside o Podemos, e de outro o senhor, que é presidente do PSDB. Quem que comandaria essa fusão no Estado? Vamos lá, Saul. Com a fusão, deixa de existir a executiva do PSDB, ou seja, o diretório do PSDB, deixa de existir o diretório e a executiva do Podemos. Será constituída uma única executiva e um único diretório. Tudo isso nós temos que entrar de comum acordo. Evidentemente que obedecendo à diretriz da Executiva Nacional do PSDB e da Executiva Nacional do Podemos. Lá também, da mesma forma, será feito um diretório novo e uma comissão executiva nova, um estatuto novo. Tudo isso será feito já até o final do mês, se Deus quiser. Certo. Inclusive, eu quero aqui, Saul, completar o seguinte. Eu faço parte, juntamente com a deputada Giovana, como vice-presidente nacional do PSDB. Tá? Não sei como é que nós vamos ficar na nova executiva. Tá? São duas executivas que serão extintas e será criada uma única executiva. PSDB, Podemos, PSDB. Certo. O seu nome também está disponível para presidir esse novo grupo? Sim, são lideranças que hoje têm os dois partidos, que são capazes, estão preparados para presidir essa nova agremiação de Santa Catarina, não tenho dúvida nenhuma. Tudo isso vai depender de boas conversas, boas rodadas de conversa, todos nós sentados numa mesma mesa, conversando e acordando. Certo. Quando que vai acontecer essa reunião e quando teremos a data do anúncio? Ô Saul, até final do mês, nós queremos crer, até final do mês de abril, ou no mais tardar, passado o feriadão aí do Dia do Trabalhador, na primeira semana do mês de maio, nós teremos o anúncio oficial da fusão PSDB, Podemos, PSDB no Brasil. E aí, por consequência, vindo para os estados federados, do Rio Grande do Sul até o Acre. Certo. Qual que é a inclinação? A gente sabe aí que há uma ligação forte do Podemos com o PSD e o PSDB também. Essas ligações todas, a inclinação seria para um apoio ao candidato lá de Chapecó, que é o João Rodrigues, que é do PSDB, ou ao governador Jorginho Melo, que é do PL, ou a chapa vem pura desse novo grupo? Vamos lá. O PSDB, ainda hoje, enquanto agremiação partidária existente, tem o seu posicionamento. É o de termos candidato à presidência da República, isso é fato, é um compromisso da Executiva Nacional do PSDB, de voltar a ter candidato à presidência da República. Por consequência, nos estados, estimular candidaturas a governador do estado. E aqui em Santa Catarina, o partido também quer ter o seu candidato a governador. Todos os diretórios municipais estão pedindo, os vereadores estão pedindo, os prefeitos estão pedindo, os vice-prefeitos estão pedindo. Nós estamos fazendo as reuniões regionais e estão pedindo que coloque o nosso nome à disposição. E eu coloquei o meu nome à disposição do PSDB para ser pré-candidato a governador, porque eu me sinto preparado para tal. Agora, dentro do Podemos, eu ainda não conheço a posição deles. Evidentemente, se tiverem posição diferente, o lógico ou a lógica será todos nós sentarmos, discutirmos e ver qual é o nosso norte, qual é o nosso destino. Eu quero crer que todos nós haveremos de ter o desejo de ter um candidato a governador de Santa Catarina. Pode não ser o deputado Marcos Vieira, não tem problema nenhum, mas tendo outro que tem essa aptidão, que a sociedade aceita, que a população aceita, e que conheça a realidade do Estado, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos apoiar. Certo. Preciso comentar com o senhor, hoje em Brasília, às 3 horas da tarde, tem uma reunião importante para tratar de problemas, principalmente relacionados à BR-101, obras necessárias em trechos de rodovia federal. O senhor está fazendo acompanhamento também desta reunião? Qual a expectativa do senhor como parlamentar do nosso estado? Sim, não é de hoje, não é de agora, Saul. O nosso acompanhamento é de longa data, Eu quero só fazer uma referência aqui, que infelizmente o nosso governador demorou muito para se decidir a Brasília conversar com o ministro. O Jorginho Melo, quando se elegeu governador, ele deixou de ser governador do PL e passou a ser governador de toda Santa Catarina, de todos nós catarinenses. Então, independentemente do presidente da República ser do partido A, do B, do C, ele é o governador.
ele tem que estar fincando o pé em Brasília para resolver os grandes e graves problemas que existem ainda em Santa Catarina. E é essa a proposta que eu quero colocar para os catarinenses quando da nossa candidatura o ano que vem. Tá? É de fincar a bunda em Brasília para arrancar o dinheiro necessário para resolver os problemas. Veja bem, já passou a metade do atual governo e agora que vai sentar com o ministro para tentar resolver. Já podia lá no início ter resolvido e a obra já está em andamento. E, aliás, em Santa Catarina, Saúl, nós temos bastante dinheiro em caixa. O governo tem bastante dinheiro e dá para resolver a situação. Hoje, ainda pela manhã, a imprensa catarinense divulga que esse anel viário que pode ser feito, esse entorno do Morro dos Cavalos, chega a 300 milhões de reais. Ora, o Estado tem mais de 10 bilhões de reais em caixa. É muito dinheiro, dá para resolver muitos problemas. Acho que bom que a bancada catarinense, né, saiu na frente e marcou essa reunião com o ministro dos Transportes e também a bancada do Sul aqui de Santa Catarina, capitaneada pelo nosso presidente, Júlio Garcia, já estão em Brasília para participar. Eu me sinto representado pelo deputado Júlio Garcia nessa reunião com o ministro dos Transportes lá em Brasília. Tá certo, deputado Marco Vieira, muito obrigado pela sua presença aqui no TVC News e logo que houver a definição sobre a nova executiva desse grupo que sairá do Podemos e do PSDB, nós queremos trazê-lo aqui para que o senhor faça de viva voz o anúncio. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor. Assumo esse compromisso com você, tá? Assim que sair a fusão do PSDB com Podemos com o PSDB, nós voltamos a conversar. Um abraço para você e um bom final de dia. Muito obrigado. Bom final de quarta-feira ao senhor e todos que estão com o senhor aí em Florianópolis. Agora, 12h e 14 minutos. Olha, mais um nome surge no cenário dos candidatos, pré-candidatos ao governo de Santa Catarina. Já tem João Rodrigues, do PSD, lá de Chapecó. Tem Jorginho Melo, do PL, que vai à reeleição. E agora, essa nova fusão já tem um nome. Pelo menos ele se anunciou aqui, colocando o nome à disposição para ser o pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Ele que atualmente é do PSDB, mas deve ser o representante desta fusão, provavelmente. A gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, Camboriú se prepara para o Congresso dos Gideões Missionários 2025. Esse ano, o Congresso completa 40 anos e também a Secretaria Móvel atende as pessoas, os usuários em Balneário Camboriú.